A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, a você aqui do Recife, você da região metropolitana, a você da Zona da Mata, você do Agreste, do Sertão aqui do estado de Pernambuco, quem sabe você de outros estados, talvez outros países ou outros continentes que também acompanha a nossa programação pela internet e pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer não apenas por sua audiência, mas por suas orações. Obrigado a você também que tem enviado a sua mensagem para nós. Quer seja sua dúvida, sua pergunta, sua crítica, sua opinião ou sua sugestão, saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando a nossa programação, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores e, como sempre fazemos, nós estamos estudando esse texto levando em conta o contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, levando em conta o contexto histórico, cultural, religioso, mas sempre que possível, trazendo uma aplicação para os nossos dias. Você sabe disso, mas eu quero lembrar, não é que a palavra de Deus ela foi registrada e ela foi traduzida, foi impressa, inclusa no cânon sagrado, porque Deus desejava falar às gerações futuras. Então, embora esses livros denominados de profetas maiores tenham público-alvo original, por exemplo, o livro de Isaías, Jeremias, foram escritos para os judeus. Mas não resta dúvida que muito dessa mensagem ela pode ser aplicada às gerações futuras e é por isso que esse livro foi preservado e incluso no cânon sagrado. Recentemente nós estamos estudando as profecias de Jeremias. Que livro maravilhoso, que livro extraordinário, o livro do profeta Jeremias. E nos programas anteriores nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos sobre a idolatria e a verdadeira adoração. Estudamos também sobre profecias acerca dos falsos profetas e hoje vamos estudar um dos temas mais conhecidos do livro de Jeremias, que é Jeremias na casa do oleiro, que está no capítulo de número 18. Sem dúvida, nós vamos tratar de um assunto aqui que você já leu, já conhece, já ouviu pregações, estudos, mensagens baseadas nesse capítulo, mas nós queremos mais uma vez ler esse texto, explicar o seu contexto para saber o que Deus quis falar com Jeremias na casa do oleiro e como esta mensagem pode ser aplicada a essa geração, aos nossos dias. Mas vamos iniciar lendo a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que um dos textos mais conhecidos do livro de Jeremias encontra-se no capítulo 18, onde o profeta recebeu uma ordem divina para ir à casa do oleiro, pois Deus desejava falar com ele. Ao chegar lá, Jeremias viu o oleiro trabalhando com barro, fazendo um vaso que se quebrou em suas mãos, e o oleiro tornou a fazer outro vaso conforme a sua vontade. Então o Senhor transmitiu uma mensagem acerca do povo judeu, fazendo uso de uma comparação, identificando-se como aquele oleiro, comparando o povo judeu com o barro, como veremos a seguir. Bem, antes de lermos o texto, nós gostaríamos já de explicar aqui que é comum Deus tratar pessoas, seres humanos, como barro, ou como vasos na mão do oleiro. Você sabe que essa comparação ou esse simbolismo é comum nas páginas da Bíblia, não é? Deus é comparado a um oleiro e nós somos comparados ao barro ou a um vaso nas mãos do oleiro. E você sabe que o oleiro é aquele profissional que trabalha com barro, que trabalha com argila, que seu instrumento de trabalho chama-se uma roda e com as suas mãos ele vai moldando ou modelando aquele barro
até tornar-se em um vaso, e depois aquele vaso vai para o fogo, vai ser aquecido no fogo para que tenha resistência. Ora, você já deve ter visto muitos vasos de barro, alguns servem para colocar plantas, outros para colocar águas, outros para colocar azeite, né, nos tempos bíblicos, por exemplo, outros para estarem na cozinha, enfim, no jardim. O oleiro, quando está trabalhando com o barro e fazendo um vaso, ele já tem em mente o que deseja fazer com aquele barro e com aquele vaso. E assim somos nós. Nós somos comparados como vasos na mão do oleiro. Deus vai moldar e modelar a cada um de nós conforme a sua vontade. Uns, ele utiliza-se de uma forma, outros de outra, não é assim? Na casa de Deus é assim. Só que nessa ocasião, o propósito de Deus, ao dizer a Jeremias que fosse a casa do oleiro, é porque ele tinha uma mensagem para o povo judeu, para o povo de Judá. E nós vamos meditar nos 12 primeiros versículos do capítulo 18 do livro de Jeremias. Leiamos o que diz os versículos 1 e 2 do capítulo 18. Deus diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Olha, a primeira pergunta que nós vamos fazer é a seguinte: será que Deus não poderia transmitir aquela mensagem em qualquer lugar? Claro que sim. Quando nós lemos os livros proféticos, nós vamos perceber que muitas vezes Deus fala aos profetas e a Bíblia não diz necessariamente onde os profetas estavam. Mas em alguns momentos específicos, Deus diz ao profeta que vá a um determinado lugar. Por quê? Porque aquela mensagem tinha um lugar específico para ser transmitida. E Deus queria primeiro que Jeremias visse o oleiro trabalhando com barro, para que naquela experiência do oleiro com barro, Deus transmitisse uma mensagem que deveria ser transmitida ao povo judeu, aos seus contemporâneos. Veja o que diz os versículos 3 e 4, o texto continua dizendo assim: desci à casa do oleiro, ou seja, Jeremias não pergunta, fazer o quê? Por que tu queres que eu vá? Ele não questiona, ele simplesmente obedece. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Eu já falei que a roda é o instrumento de trabalho do oleiro. Inclusive, ainda hoje existem profissionais que trabalham na olaria, que trabalham fazendo vasos de barro. Aí ele diz, ele percebeu o oleiro trabalhando, é possível que o oleiro já tenha presenciado a presença de outras pessoas que foram vê-lo, né, trabalhando, mas ali chega o profeta, chega um homem de Deus, e Jeremias ficou olhando e percebeu que, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, aquele barro se estragou, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Glória a Deus. Aleluia. E eu já aprendo aí que nós, comparados ao barro, nós somos frágeis. Nós podemos, nas mãos do oleiro, né, sermos desmanchados. Mas o oleiro não desiste de nós. Glória a Deus. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. Olha, eu quero te dizer algo muito importante. Deixa eu dizer algo aqui, por favor. Muitas vezes eu estou em casa preparando o texto, estudando, e faço até algumas anotações, e vou até em algumas bíblias de estudo, nas notas de rodapé, e vou até nos comentários bíblicos, o que é que os teólogos falaram daquele texto. E Deus começa a falar comigo em casa, quando eu ainda estou preparando o texto. Mas eu vou dizer algo aqui que eu acho que eu nunca disse. Tem coisas que Deus manda na hora que eu estou gravando aqui, sabe?
São aplicações que o Espírito Santo nos guia para falar aqui, sem que eu tenha lido em lugar algum. E desceu do céu algo aqui que eu quero compartilhar com você. Nós somos comparados a um barro nas mãos do oleiro. Até porque o homem foi criado de quê? Do pó da terra. E literalmente, depois da morte, ele volta ao pó mais uma vez. Não tem nem como questionar isso. Que o homem foi formado do pó e quando morre volta ao pó. Então nós somos pó mesmo, nós somos barro nas mãos do oleiro. Mas olha que coisa extraordinária. Embora sejamos barro, nós estamos nas mãos de um oleiro que sabe moldar e sabe modelar o barro para propósitos específicos. E assim como os vasos de barro têm diversas utilidades, você percebe se você passar numa olaria, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, tem uma cidade chamada Tracunhaém. Acredito que muitos irmãos estão nos assistindo, já conhecem essa cidade, eu sou dessa cidade. E quando você vai passando nessa cidade aqui, na BR, por exemplo, você percebe lá várias pessoas vendendo os vasos. E você percebe que eles são bem diferentes um do outro. Vasos pequenos, grandes, vasos, né, de vários formatos diferentes. E o pai de família, a dona de casa, quando para, por exemplo, para comprar um vaso, de acordo com o propósito do seu coração, ele sabe que tipo de barro vai comprar, de vaso, né? Se é para colocar água, se é para colocar plantas, enfim. Assim somos nós, que o oleiro que é Deus, ele nos molda, ele nos modela de acordo com o propósito, não é? Para cada crente, Deus tem um propósito, Deus tem um trabalho, Deus tem um serviço. E olha o que é que o texto diz. Deixa eu ler mais uma vez essa profecia, que eu quero já fazer uma aplicação, já nesses primeiros versículos, que é o versículo 3 e 4. Aí o texto diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Ou seja, aquele barro se estragou. Glória a Deus, mas o oleiro não jogou fora. Ele não descartou aquele barro. Ele tornou a fazer outro. Eu não tenho dúvida alguma que algumas das pessoas que estão me assistindo, estão assistindo a nossa programação, talvez esteja como aquele barro que estragou-se na mão do oleiro, que por conta da sua fragilidade não permitiu que o oleiro fizesse o vaso que ele desejava. Mas olha que coisa maravilhosa. O oleiro não descarta, o oleiro não joga fora, mas o oleiro ele refaz mais uma vez. E eu posso dizer agora pelo Espírito Santo, que talvez você se sinta assim, como um barro que está estragado, como alguém que perdeu o seu valor, como alguém que está talvez até desprezado pela família ou pela sociedade, talvez alguém que já não veja em si bem algum, mas eu quero dizer que o oleiro não lhe jogou fora, que o oleiro não lhe descartou, que o oleiro tem o poder de pegar você, mesmo se sentindo esse barro estragado, ele tem o poder de lhe restaurar e fazer um outro vaso como lhe apraz. Veja o que diz os versículos 5 e 6. Jeremias continua dizendo assim: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, olha que coisa interessante, depois que Jeremias obedece a Deus, vai à casa do oleiro, vê o oleiro trabalhando com o barro, vê que o vaso que estava sendo feito estragou-se, o barro estragou-se, mas o oleiro fez outro vaso. Aí ele disse, agora veio a minha palavra do Senhor. Foi, Jeremias? Foi. E o que foi que Deus disse? Deus disse assim, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, olha,
o povo judeu, a nação de Israel, está como esse barro estragado, que eu estava fazendo um vaso, mas estragou-se. Enquanto eu estava moldando e modelando o vaso, detalhes, a culpa nem foi do oleiro e a culpa não foi da roda, do instrumento que o oleiro usa. O problema estava no barro. O problema estava no povo de Judá. Não foi falha ou erro do oleiro, porque esse oleiro é perfeito. Os oleiros humanos que trabalham com barro, ele pode errar, falhar, colocar o barro a perder. Deus não. Deus é infalível. Deus não falha. Deus não erra. Se o vaso que estava sendo feito pelo oleiro quebrou-se, a culpa não é do oleiro, a culpa é do barro que se estragou. Mas o que é que o oleiro diz? O que é que Deus diz a Jeremias? Que aquele barro ou aquele vaso que se estragou é a casa de Israel. E Deus pergunta se ele não poderia fazer outro. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. Aí Deus diz assim: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Então o que era Israel? O que era aquele povo? Que nós sabemos, um povo privilegiado. Assim como o oleiro que prepara um vaso, e ele já tem em mente o que vai fazer com o vaso, se ele vai ficar no jardim, se vai ficar na cozinha, se vai ficar na sala, se é para botar uma planta, se é para botar água, se é para botar azeite, o que for. Assim é Deus. E qual era o vaso que Deus queria formar com o povo judeu, com a nação de Israel? Ser a sua propriedade peculiar, ser luz para os gentios, ser uma nação santa. Era isso que Deus desejava, o oleiro desejava para o povo judeu. Mas, infelizmente, como você sabe disso, o povo judeu, quando conquistou Canaã, desobedeceu a Deus, não expulsou os moradores, não queimou, não destruiu seus ídolos, aprendeu suas práticas pecaminosas, cometeram injustiças sociais, transgrediram a lei de Deus, serviram a Baals, a Baalins, a Astarote, muitas vezes ofereceram os seus filhos no fogo. Mas Deus se utiliza do profeta Jeremias para dizer: olha, eu tenho o poder de refazer, de restaurar. Agora, detalhes, tem a vontade humana, mas a vontade divina, mas tem que ter também a vontade humana. Porque embora Deus seja soberano, mas Deus trabalha também de acordo com o barro. O barro tem que se permitir ser moldado ou modelado pelo oleiro. Ele não vai usar a sua soberania para obrigatoriamente moldar o barro como ele quer. Tem que haver a disposição do barro, deixar-se ser moldado, modelado e colocado no fogo depois pelo oleiro. Aí Deus pergunta a Jeremias, né? Para que ele enviasse aquela mensagem à casa de Israel: será que eu não posso fazer com vocês como fez o oleiro? Deus estava dizendo: eu quero restaurar vocês. Em outras palavras, Deus poderia dizer assim: olha, eu posso jogar vocês fora, esse barro fora, escolher outra nação, outro povo, outra civilização. Sim ou não? Claro. Deus poderia chamar outro Abraão para fazer uma outra nação, para escolher um outro reino de sacerdotes. Era isso que Deus estava dizendo. Mas não, Deus queria moldar, Deus queria modelar, Deus queria voltar a fazer do povo judeu um vaso. Agora, o que era que Deus queria? A disposição, a vontade, o desejo do povo de ser moldado nas mãos do oleiro. Permita-me dizer algo aqui que eu considero muito importante. Ser moldado pelo oleiro significa
disposição para ser moldado conforme a vontade dele. Isso fala de renúncia, isso fala de desejo do coração. Era isso que Deus queria do povo judeu, que eles quisessem, que eles desejassem, que eles almejassem ser modelado pelo oleiro. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Passa a tela, por gentileza. Observe que Deus continua dizendo a Jeremias, versículos 7 e 8. Deus diz assim, olha que coisa. Isso é um princípio bíblico. Esse texto que vamos ler agora é um princípio estabelecido na palavra de Deus. Veja o que Deus diz. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar, destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Vamos fazer uma aplicação desse texto ao povo judeu? Jeremias já tinha profetizado assim: vai vir uma nação estrangeira, Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, vai vir o castigo de Deus, muitos de vocês serão mortos, outros serão levados para a Babilônia. Mas observe o que Deus diz: se eu der uma mensagem que vou destruir um povo, uma nação, se eles se arrependerem, eu posso voltar atrás. Por quê? Porque os decretos de Deus não são irrevogáveis. Deixa eu ler mais uma vez essa profecia e eu vou mostrar um exemplo que todo mundo conhece. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar, destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E sabe qual é o exemplo mais claro que nós temos na Bíblia acerca desse princípio? Isso, muito bem, os ninivitas. Um dos livros mais conhecidos da Bíblia, uma das histórias mais belas e mais conhecidas da Bíblia, é a história de Jonas. Nós já tivemos a oportunidade aqui de estudar sobre o profeta Jonas, que ficou conhecido como o profeta fugitivo, que Deus deu a Jonas a missão, a incumbência de profetizar contra os ninivitas. Nínive, a capital da Assíria, que era um povo mau, inimigo de Israel, um povo sanguinário. E quando Jonas recebeu a incumbência de pregar em Nínive, sabendo quem eram os ninivitas e conhecendo quem é Deus, Jonas pensou consigo: se eu for e pregar, e esse povo se arrepender, Deus vai perdoar. Eu não quero que Deus perdoe. Jonas queria que Deus executasse juízo contra aquele povo. Aí o que é que ele faz? Ele vai para Tarsis. Ele pega o navio no sentido inverso. Inclusive, se você quiser, vá lá no YouTube e procure lá os programas, instantes finais, sobre o profeta Jonas, que nós até mostramos o mapa. Ele pega um navio para Tarsis, né? No sentido inverso, mas ninguém consegue se esconder de Deus. Deus poderia levantar outro profeta, mas nem sempre Deus respeita o livre-arbítrio humano. No que diz respeito à obra, não. Deus queria que fosse Jonas. E aí você conhece a história. Deus manda a tempestade e Jonas está dormindo lá no porão do navio. O chefe da embarcação, o capitão daquela embarcação, vê Jonas dormindo e diz: mas o que é que você faz aí dormindo? De que povo és tu? Por que tu não estás clamando ao teu Deus? Aí Jonas diz a sua história, né? Que ele é hebreu, ele serve ao Criador dos céus e da terra. Jonas diz que aquela tempestade era por causa dele, que se atirasse ele dentro d'água, haveria bonança, a tempestade ia embora. E a princípio ninguém quis atirar o profeta, mas como não tinha solução, porque estavam correndo o risco do naufrágio, jogaram Jonas dentro d'água, o grande peixe engoliu Jonas, e lá do fundo do mar, do ventre do peixe, Jonas orou a Deus, Deus ouviu a oração, lhe deu mais uma oportunidade, o grande peixe vomitou Jonas, não tinha praia em Nínive, Jonas percorre uma grande distância, mas olha que coisa interessante. A mensagem de Jonas não era como a de Jeremias: arrependam-se, abandone os pecados, se volte para Deus. Não, a mensagem de Jonas era assim: dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Já era o juiz, a sentença, o juiz já tinha batido o martelo.
Dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E o que aconteceu? Você conhece a história. O rei de Nínive soube disso, colocou o povo para jejuar, até os animais jejuaram. Se arrependeram, vestiram de pano de saco, pediram misericórdia a Deus, e o que aconteceu? Deus poupou, Deus preservou. Inclusive no capítulo 4, Jonas ficou triste, pedindo a morte, não é assim? Por causa de uma aboboreira. Deus disse assim: você está com dó da aboboreira e não quer que eu tenha compaixão da grande cidade de Nínive, onde tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E eu acho belíssimo um texto que está em Mateus, capítulo 12, versículo 41, onde Jesus, falando acerca dos ninivitas, Jesus diz assim: os ninivitas ressurgirão no dia do juízo contra essa geração. Qual geração, professor? Dos judeus incrédulos contemporâneos de Jesus. Se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque creram na mensagem de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Sabe o que Jesus está ensinando? Que os ninivitas não receberam só o livramento daquela destruição iminente, mas receberam o livramento do inferno, foram salvos. Aquelas 120 mil pessoas foram salvas. Deus havia dito que ia destruí-los, mas quando eles se arrependeram, Deus voltou atrás. E por quê? Como é que a gente explica isso, professor? É que os decretos de Deus não são irrevogáveis. É o que aconteceu com o rei Ezequias, lembra? Que o profeta disse assim: você vai morrer. Coloca em ordem a tua casa. Ele saiu, só que Ezequias foi orar. E aquela atitude de Ezequias, de humilhação, chorando, Deus disse ao profeta: volte lá e diga que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Ou seja, os decretos de Deus não são irrevogáveis. Deus estava dizendo a Jeremias: olha, se esse povo se humilhar, se esse povo se arrepender, eu vou tornar a fazer deles um vaso. Deus poderia evitar a invasão estrangeira, Deus poderia impedir que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, como impediu que nos dias da nação de Israel, Senaqueribe, o rei da Síria, invadisse, não é? Nos dias do rei Ezequias, que Deus impediu que Senaqueribe invadisse Judá, como impediu nos dias de Josafá que os amonitas, moabitas e os edomitas destruíssem Judá. Deus já tinha dado livramentos, Deus já tinha feito proezas em Judá. Deus poderia impedir que Nabucodonosor invadisse. Agora o problema, sabe qual é o problema? É que o povo judeu não quis ser moldado pelo oleiro. Aí Deus diz a Jeremias: olha, se eu mandar uma mensagem contra uma nação, um povo, que eu vou derribar, que eu vou destruir, mas se esse povo se arrepender, eu não vou executar o juízo. Deixa eu ler só mais uma vez, para ficar bem claro na nossa mente. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Parafraseando agora, contextualizando, Deus estava dizendo: se o povo judeu se arrepender dos seus pecados, eu disse que ia destruí-lo, mas eu posso voltar atrás. Eu posso dar livramento, como livrei os ninivitas. Olha, mas a recíproca é verdadeira. Veja aqui o que diz os versículos 9 e 10. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. E foi exatamente isso que ocorreu com as 12 tribos. Deus disse: eu vou dar-lhes a terra de Canaã como uma posse perpétua. Não era vontade de Deus que o povo fosse para Canaã, depois fosse expulso, depois voltasse novamente. Não. Mas o que aconteceu? Quando chegaram lá, eles desobedeceram. Em outras palavras, Deus diz assim: olha, se eu profetizar que eu vou abençoar, mas se essa nação transgredir, desobedecer minhas leis, aí eu vou executar juízo. Inclusive, eu gostaria de ler alguns textos. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30.
Primeiro livro de Samuel. Se eu tivesse de mudar o título ou o tema desse programa, o tema seria esse: os decretos de Deus não são irrevogáveis. Deus diz assim: vou abençoar. Aí o povo pecou, Deus pode voltar atrás e dizer assim: vou destruí-los agora. Ou se Deus diz assim: vou destruí-los, mas o povo se arrependeu, Deus disse: não vou destruí-los mais. Vou dar-lhes mais uma chance, mais uma oportunidade. Veja o que diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. É uma profecia contra a casa de Eli, que Deus havia escolhido a sua família para serem sacerdotes. Mas Eli honrou mais os filhos Ofni e Finés do que a Deus. Os seus filhos fazendo coisas execráveis e eles não os repreendeu. Veja o que Deus diz à casa de Eli. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Deus estava dizendo assim: olha, eu vou exterminar aqui esse sacerdócio. Era essa a vontade de Deus? Não. Mas por causa de que Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus, veio a sentença. Outro exemplo muito claro na Bíblia é o que ocorreu com Saul. Quem foi que escolheu Saul? Deus. Você sabe disso, capítulo 9 do primeiro livro de Samuel. Saul vai procurar as jumentas de Quis, seu pai. Encontra-se com o profeta Samuel. Deus diz a Samuel que ungisse a Saul como rei, mas duas ocasiões ele cometeu erros gravíssimos. A primeira, quando ele ofereceu holocaustos, que não era função sua, era função do sacerdote. A segunda, quando ele não destruiu todos os amalequitas, poupou lá alguns gados, algumas ovelhas, poupou o rei dos amalequitas, poupou Agag, não é assim? Além da ocasião que ele matou os profetas do Senhor e foi consultar uma pitonisa. O que é que Deus diz acerca de Saul? Através de Samuel. Primeiro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, o que é isso, professor? Confirmar o reino para sempre. É que a partir de Saul viria uma linhagem real. E o filho de Saul seria rei, depois o neto de Saul, depois o bisneto de Saul, e assim sucessivamente. Mas o que é que Deus diz? No versículo 14: porém agora não subirá o teu reino, não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E o que é que nós aprendemos com esta mensagem de Jeremias? Ou a mensagem de Deus acerca de Jeremias? Os decretos de Deus não são irrevogáveis. Deus disse assim: vou abençoar. Aí aquela nação começou a pecar, então veio maldição. Deus disse: já não vou abençoar mais. Ou Deus disse assim: vou destruir. Mas aquele povo se arrependeu. Deus disse: não destruirei mais. Era mais um chamado ao arrependimento. O que Deus queria era que o povo judeu dissesse assim: rapaz, essa palavra de Jeremias, sabe o que significa? Ainda tem jeito para nós. Deus ainda pode nos restaurar. Se nós abandonarmos o pecado, se nós nos voltarmos para Deus, Ele voltará a fazer de nós um vaso. Vejamos o que diz o versículo de número 11.
Versículo 11 diz assim: portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Você já imaginou? Você já imaginou a severidade do castigo de Deus? Deus está dizendo assim: eu estou forjando o mal contra vocês. Sabe o que significa? Deus está dizendo assim: eu estou planejando um juízo, um castigo para vocês. Deus está avisando com antecedência. Eu vejo aqui como aquele pai que fala uma vez, fala duas, fala três, e o filho não obedece. E o pai fala sério com ele: olha, a próxima vez que você fizer assim, eu vou lhe castigar. Eu vou lhe disciplinar. Eu vou tirar algumas coisas que você gosta. Você vai apanhar. É mais ou menos isso. Deus está dando mais uma chance, mais uma oportunidade ao povo judeu. Deixa eu ler mais uma vez o texto, por favor. Aí ele diz assim: Jeremias, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém. Dizer o que, Senhor? Assim diz o Senhor. Como quem diz assim? Não são palavras de Jeremias, é palavra de Deus. Eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho, e corrijam a sua conduta e as suas ações. É Deus dizendo assim: ainda há uma chance, ainda há uma saída, ainda há uma oportunidade. Se vocês abandonarem suas práticas pecaminosas, tornarei a fazer de vocês um vaso em minhas mãos. Para concluir, o versículo de número 12 diz assim: mas eles dizem, olha para aí, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Perceba que eles estão dizendo a Deus: é inútil, não adianta, nós vamos seguir nossos planos, nós vamos fazer conforme a dureza do nosso coração maligno. E permita-me fazer aqui uma aplicação. Quantas pessoas que Deus estava trabalhando como o oleiro, trabalhando com barro, fazendo dele um vaso, mas ele estragou-se. Em dado momento abandonou a igreja, abandonou a fé, deixou a Cristo, deixou a Bíblia de lado, não ora mais, não busca mais a Deus, não vai mais ao templo. Quem sabe já está no mundo do crime, quem sabe está no mundo das drogas, quem sabe está embriagado essa hora, quem sabe está na sarjeta, quem sabe está atrás das grades, eu não sei. Mas pelo Espírito eu digo: Deus deseja fazer de você um vaso. Talvez o barro esteja estragado, quem sabe cheio de hematomas, cheio de marcas no corpo, talvez cheio de tatuagem, não sei, talvez embriagado, talvez drogado, não sei qual é a sua situação, mas o oleiro, ele está dizendo assim: eu posso refazer. Eu posso pegar esse barro, ainda que alguém não dê nada pelo barro, mas o oleiro é especialista em trabalhar com todo tipo de barro. O oleiro, Deus, como oleiro, trabalha com qualquer tipo de barro. Tem aqueles barros que são maleáveis, que se deixam moldar facilmente. Tem aqueles barros que são mais duros um pouquinho, mas para o oleiro ele trabalha tanto com um como com o outro. O que é que ele quer? Ele quer que você reconheça isso, que você o busque. Deus estava dizendo: eu estou forjando o mal contra vocês. Se vocês quiserem, eu posso cancelar a sentença. Mas eles disseram: não, é inútil, nós não queremos não. Nós vamos seguir o nosso coração maligno. E não há nada mais triste para o ser humano do que rejeitar o convite de Deus, do que seguir o seu coração maligno. Deus quer restaurar, mas Ele não quer deixar-se ser restaurado. Mas eu louvo a Deus, porque sei que alguém que está ouvindo essa mensagem tem um endereço certo.
Ela alcançará coração de pessoas que olham-se no espelho e dizem assim, para mim não tem mais jeito. Aí o oleiro diz, tem jeito. Alguém que se olha no espelho e olha o seu passado e diz, para mim não tem solução. Aí o oleiro diz, tem, se você quiser, tem. E o que é melhor? Ele está disposto a voltar a fazer daquele barro estragado um novo vaso. Mas para isso, tem que haver arrependimento, abandono do pecado e o desejo de voltar-se para Deus. Era isso que Deus queria do povo de Judá.